Mas também tivemos a chegada da vacina contra a Covid-19 para as crianças. Veja na reportagem de Gabi Lima. Desde 2020, o mundo vive algumas incertezas por causa da pandemia da Covid-19. Diante de tantas dúvidas, por quase 3 anos, o nosso modo de viver, trabalhar e interagir com as pessoas foi modificado. Com o avanço da vacinação em 2022, a população começou a sentir melhorias em relação à circulação do vírus. Esse ano foi marcado por um avanço em relação à vacinação contra a Covid-19. Claro, a gente está com esse problema da questão das vacinas, a adesão às vacinas, não só da Covid, como de outras vacinas. O movimento anti-vacina acabou mostrando, né, que de fato já existe no país. Mesmo assim, a gente avançou bastante nas 2 doses da vacina, tendo um pouco de dificuldade em relação às doses de reforço. Mas a gente entende que a dificuldade das doses de reforço não estão relacionadas a movimentos anti-vacina, e sim, muitas vezes, ao medo da população diante dos efeitos adversos, né? Eu tiro porque eu também tomei as doses de reforços, eu também tive efeitos adversos. A gente que é da saúde, a gente sofre com os efeitos adversos. Você imagina a maioria das pessoas que acabam se impressionando quando sentem dor no corpo, quando tem febre relacionada à vacina. Mas é importante deixar para vocês que isso não é uma coisa ruim, é uma mostra de que o corpo está criando imunidade contra a doença. Então avançamos bastante. Houve o que a gente chama de flutuações. O que são flutuações? Momentos com aumento de casos, momentos com diminuição do número de casos, ao ponto da gente relaxar, e muitas vezes, e tinha que relaxar mesmo, em relação ao uso da máscara, em relação à saída. As pessoas precisam sair, precisam se divertir, isso faz parte da vida das pessoas. Mas nos momentos em que tínhamos aumentos, como por exemplo agora no final do ano, a gente voltou a indicar o uso das máscaras, especialmente dentro dos ambientes hospitalares, mas sempre lembrando daqueles que têm maior risco com a doença, que são os idosos. Então você idoso que está nos assistindo aqui agora, você que tem comorbidades como pressão alta, doença no fígado, doença no coração, diabetes mellitus, lembre disso, sempre que aumentar a circulação de vírus, não só Covid, não só o vírus que causa Covid, mas diversos outros vírus respiratórios, lembre-se de usar máscaras em ambientes muito aglomerados, ambientes fechados, porque você vai estar se protegendo. Mesmo vacinados, você pode desenvolver, mesmo na forma leve, pode ter uma evolução desfavorável. Mas apesar dos avanços e descobertas da ciência, novas variantes do coronavírus foram surgindo. E em janeiro, a Paraíba confirmou o primeiro caso da variante Ômicron. A paciente foi uma mulher de 31 anos da cidade de Campina Grande. É isso, o estado da Paraíba confirma nesse instante o seu primeiro caso da variante Ômicron, um caso que acontece em uma pessoa do sexo feminino de 31 anos. Ele foi detectado por um exame captado lá em Campina Grande em 13 de dezembro do ano de 2021, então há poucos dias atrás. Essa informação apenas confirma as nossas expectativas de que a variante já estava circulando entre nós há alguns dias atrás, e exige então que agora a gente redobre a nossa atenção. A velocidade da vacinação foi crescendo e no dia 14 de janeiro a Paraíba recebeu as primeiras vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. São crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, a mãe precisa levar o laudo, ou crianças portadoras de alguma deficiência, e aí pode procurar Bica ou Lagoa das 8 às 16 horas para estar fazendo essa imunização na criança. E não vai ter agendamento. Também é sem agendamento, demanda espontânea, para que você possa e leve sua criança para vacinar. Já dá para antecipar, para não esperar semana que vem. Já tem o esquema vacinal da próxima semana definido? Não, ainda não, porque a gente vai ter que continuar, assim, a gente vai ter que receber o quantitativo de vacina para que a gente possa estar aí fazendo toda essa programação e saiba quais são os próximos passos que a gente vai ter que tomar. O momento era aguardado pelas crianças e pelos pais, que entendem a importância de estar imunizados. Há quase 2 anos nós estamos presos praticamente em casa, né, devido às comorbidades de dentro da família. Então nós abraçamos a ideia de que a gente não podia trazer para dentro da nossa casa, muito menos disseminar o vírus, não é verdade? Então a ansiedade deles, há 3 dias quando eles foram ao médico pegar o laudo, meu Deus, quase que não dormiram para chegar até aqui. Mas um fato preocupante aconteceu na cidade de Lucena. Cerca de 60 crianças foram imunizadas com vacinas de adultos no dia 7 de janeiro, uma semana antes da chegada das vacinas infantis ao estado. E o mais grave, as vacinas estavam vencidas.
Essas crianças foram vacinadas dia 7 de janeiro na USB aqui do assentamento Outeiro de Miranda. E de lá para cá, você ficou sabendo que essa vacina estava vencida. Essas crianças tiveram algum problema de saúde? O meu filho mais velho teve moleza no corpo, tontura durante 2 dias. Quer dizer, já teve uma reação, né? Sim, teve reação. Para mim seria uma reação normal, até porque eu não sabia que a vacina era a vacina errada e estava fora da validade. E é verdade que essa vacina que as crianças tomaram era para adultos? Segundo informações, sim. E o ministro esteve aqui em Lucena, mas não procurou vocês? Não, nenhuma mãe aqui do assentamento Outeiro de Miranda foi procurada pelo ministro da Saúde. Não houve isso. E vocês ficaram sabendo quando dessa história, dessa vacina vencida que as crianças aqui de Lucena tomaram? Bom, a gente ficou sabendo que a vacina já tinha sido liberada pela televisão. Então, com uma semana depois, saiu que a vacina já tinha chegado aqui. Levamos nossos filhos para ser vacinados, imunizados, né? Com uma semana, eu vi no jornal que a vacina tinha acabado de chegar em João Pessoa. E aí eu achei estranho. A pessoa assim, como assim? Como assim? Como essa criança é a primeira criança se quase todas as crianças do assentamento de Lucena já foi vacinada? E aí eu fui pesquisar na internet e fiz uma conclusão e acabei que fiz um vídeo e postei no meu Instagram, que foi o que aconteceu, né? Viralizou e muita gente viu esse vídeo. Assim que o erro foi detectado, a Secretaria de Saúde do Estado enviou uma equipe a Lucena para averiguar o caso e corrigir o erro, imunizando as crianças com a vacina adequada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também esteve na cidade. Sei que o senhor é paraibano, eu acompanho, né? E assim, não só o seu trabalho aqui no estado da Paraíba, mas no país inteiro, meus parabéns pelo cuidado com a vida e com os seres humanos, viu? As campanhas de vacinação foram intensificadas em todo o estado, especialmente na capital e em Campina Grande. Mais uma etapa de vacinação drive-thru, hoje vacinando idosos de 85 a 89 anos, que fizeram seu cadastro previamente no site vacinação.campinagrande.pb.gov.br e hoje a nossa previsão e pretensão é vacinar em torno de 800 idosos aqui no Clube Campestre. No final do mês de janeiro, houve um aumento nos casos de Covid na Paraíba e começaram a ser realizadas testagens em massa na população. Nossas equipes acompanharam e divulgaram os locais de realização dos testes da Covid-19. E durante um link ao vivo no programa Cidade em Ação, o nosso repórter Rubens Júnior, mais conhecido como o Bonitão, acabou sendo surpreendido com um teste positivo da Covid-19. Seu teste deu positivo. O meu deu positivo? Isso. Aí o procedimento agora é você procurar um médico pra ver que... Esse é o meu, é? Isso. Tu não trocou não, nega? Não. Aqui é seu nome. Meu Deus. Mas calma, ficou tudo bem. Rubens já estava vacinado, se isolou, seguiu todo o protocolo de segurança e depois voltou ao trabalho. Positivei ao vivo, né, no teste para Covid, mas estou com poucos sintomas, é a terceira vez que eu sou contaminado, né, infectado. E aí, tô com dor de cabeça, né, um pouco de tosse, são os sintomas que eu estou sentindo. Graças a Deus, nada que comprometa a minha saúde, mas tenho que obedecer aí, né, os protocolos, ficar em casa, né, por 7 dias, e para poder retomar minhas atividades profissionais e também poder ir na rua, ir na minha igreja, como todos sabem. Então, fiquem todos aí na torcida, obrigado pelo carinho, já recebi dezenas de mensagens de apoio, de carinho, então muito obrigado. Mas quer dizer, vocês estão bem, graças a Deus. Em breve, o Bonitão vai estar de volta aí na tela da sua TV Arapuã. Um beijo no coração e que Jesus possa estar adiante de todos nós. Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo pelo carinho de todos, né, para comigo neste momento em que, né, ao vivo, né, eu acabei tendo o resultado positivo para a Covid-19. Autoridades de saúde continuaram alertando a população sobre a necessidade de manter o calendário vacinal em dia. E no dia 7 de abril, um novo decreto estadual foi publicado no Diário Oficial, tornando facultativo o uso de máscaras em locais abertos em toda a Paraíba, que foi o último estado do Brasil a adotar a medida. Com a decisão no estado, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em ambientes abertos em todos os estados do Brasil. Nós estávamos
quanto prefeitura, tentando já, desde o último decreto da prefeitura, fazer essa mudança, fazer essa flexibilização. Não é uma flexibilização irresponsável, é uma flexibilização em cima de dados. Os mesmos dados que nós usamos para restringir foram usados para flexibilizar. E pouco a pouco nós vamos voltando à nossa normalidade, retirando as máscaras e podendo ter, obviamente, esse livre arbítrio de usar ou não usar, depender da vontade de cada um. Nada é feito de forma subjetiva. Na saúde a gente não pode usar, até pela responsabilidade que se tem com a vida do próximo. Então é tudo feito de forma objetiva, em cima de dados, em cima de estudos científicos, em cima da epidemiologia da doença. Então essa ação é uma ação que foi tomada de forma muito segura. O estado da Paraíba é um dos últimos até a adotá-la e nós estamos tomando com muita certeza de que é a coisa certa a fazer. Durante todo o ano de 2022, as campanhas de vacinação seguiram acontecendo. A exemplo da campanha contra a gripe, multivacinação e poliomielite. Autoridades de saúde alertaram a população a respeito da importância de atualizar o calendário vacinal das crianças contra a polio. Uma doença que foi erradicada nos anos 90, mas que pela baixa cobertura vacinal começou a ameaçar o país novamente. Em 2022, também fomos surpreendidos com o surgimento de um novo vírus, a varíola dos macacos. O primeiro caso foi confirmado no Brasil no mês de junho, na cidade de São Paulo. Na Paraíba, a primeira confirmação aconteceu em 4 de agosto, em uma mulher de 22 anos. Veio essa surpresa da varíola dos macacos, né, que é uma doença que não saía de alguns países específicos, principalmente do continente africano, e de repente se espalhou em todo o mundo. Nós já estamos aqui, por exemplo, na Paraíba, em praticamente 100 casos, 98 casos confirmados semana passada. Mostra que é um vírus que ele avança lentamente, diferente das doenças respiratórias, mas continua avançando. Estamos na perspectiva aí da vacina também contra a varíola dos macacos. Quando chegar, vamos vacinar, vamos tentar bloquear e evitar que avance. Ano que vem a gente vivencie novamente varíola dos macacos aqui no estado. Mesmo diante dos alertas e dos cuidados, os casos de Covid-19 continuaram aumentando na Paraíba. Com o advento da vacina, atualmente os casos graves da doença tiveram uma redução. Isso porque pessoas vacinadas têm a possibilidade de não desenvolver a forma grave da Covid. Mas a proteção, a prevenção e os cuidados continuam sendo recomendados. A esperança é que para 2023 tenhamos mais evolução no combate à Covid-19. A gente precisa distribuir melhor a vacina no mundo todo, né? Para a gente se livrar dessa pandemia, tem que ter uma distribuição igualitária dentre os diferentes países. O que é que acontece? Enquanto no Brasil nós vacinamos praticamente toda a população, embora muita gente ainda esteja sem doses de reforço, mas recebeu pelo menos em algum momento uma dose da vacina, em continentes como o continente africano, apenas 1/3 da população foi vacinada. Então, quando o vírus chega lá, ele circula muito mais rapidamente e aumenta o risco do surgimento de novas variantes. Então, a gente precisa vacinar o mundo inteiro de forma, de fato, homogênea, para que diminua essa circulação de vírus, consequentemente diminuir o risco de novas variantes e, consequentemente, a gente se livrar da pandemia. A gente poder dizer que é uma doença sazonal também. O que é uma doença sazonal? Que nem a gripe. Vem uma vezinha por ano, a gente se prepara, a gente se cuida e evita que mais vidas sejam perdidas. É incrível, estamos há 3 anos já, estamos com vacina e ainda assim a média morte aqui no estado da Paraíba tem sido de 3 a 4 pessoas por dia, né? Então a gente já deveria estar diminuindo isso, mas claro, não é culpa especificamente de um estado ou de um país, é uma situação a nível mundial mesmo, né? Então é a conscientização mundial na necessidade da distribuição igualitária das vacinas. Acredito que em 2023 a gente vai alcançar o mais próximo possível disso e a tendência em 2023 é a gente sair da pandemia. Claro, não posso prever isso, mas a gente acredita. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão se conscientizando da importância da vacina e se conscientizando também da autoproteção. Olha, vamos falar agora, depois dessa matéria que nós acompanhamos sobre a pandemia, dos festejos após 2 anos parados